Bom dia, seja bem-vindo a mais um Today. Hoje é dia 17/7/2020, são 7 horas em Brasília. Tudo vai depender também do horário que você vai estar assistindo, mas as pessoas que já estão entrando ao vivo aqui conosco, né, estão 7 horas em Brasília, já em ponto aqui para bater o nosso papo diário de segunda a sexta-feira. Legal, tem bastante gente entrando. Escreva aí de onde você está nos assistindo, né, para a gente poder cumprimentar cada um de vocês. Vou deixar aberto aqui para a gente falar sobre mais uma matéria importante, né, para a gente poder conversar aqui sobre o coronavírus antes da gente convidar uma pessoa. Infelizmente, todo dia tem que falar sobre esse negócio, já está virando um saco isso, né? Eu, pelo menos, já não aguento mais ficar falando desse coronavírus. Imagino que você também já esteja de saco cheio de ouvir. Mas enquanto, né, nós estamos aqui nessa situação, precisamos continuar falando. Bom, a Juliane está falando de Osasco. Quem mais que está aqui? A Ledinha fala de Simões Filho, Bahia. Legal, bacana. Vamos ver quem mais está aqui. Ó. Larissa, Curitiba, friozinho, imagino. Friozinho, acho que é apelido lá para Curitiba, né? A Josimeire, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Licineire, de Minas Gerais. Roseli Kraus, de Curitiba também. O Ramos, né? Ele fala lá de Feira de Santana da Bahia. Opa, olha só, a Pamela Caroline fala da Argentina. Legal, seja bem-vinda. A Ariane, a gente sabe que é aqui do interior de Goiás. A Raquel Soares, de Lavras, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Raquel. Obrigada por tão excelentes instruções. É um prazer, Raquel, poder ajudar. Lena, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Também deve estar bem frio por lá. Vamos ver quem mais está por aqui. Escreva daí de onde você está assistindo, pessoal. Aqui tem... BS Leão fala de Timbó, Santa Catarina. Catiana, bom dia. Vamos ver quem mais aqui, ó. São Luís, Maranhão. É a Eduarda, legal. Eduarda Ering. Rio Verde, Goiás. Osanete, bacana, seja bem-vinda também. Beth de Tucuruvi, São Paulo, capital. Vamos ver quem mais aqui. A Catiana é de Maracás, Bahia. Helena de Criciúma, Santa Catarina, legal. O Gilmar aqui de Brasília. Vamos ver quem mais aqui, ó. Vamos ver quem mais está por aqui. Rosângela também, Brasília, Candangolândia, primeira cidade satélite de Brasília. Simões Filho, Bahia, o Carlos, bacana. Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês aqui rapidinho uma informação, achei bem interessante ela, e diz assim, ó, a revista The Lancet, que é uma das principais revistas hoje na área de saúde, ela diz que a rapidez na testagem é chave para controlar a epidemia de Covid-19, aponta estudo. E aí eu só queria refletir com vocês um pouquinho. Nós tivemos um primeiro-ministro que começou fazendo o trabalho nessa epidemia, né, que é na verdade uma pandemia, mas sobre o coronavírus, que foi o Mandetta, né, e ele estava fazendo um trabalho que eu achei um trabalho de excelência. Eu estava gostando muito do ritmo como ele estava conduzindo as coisas. Além do que, a gente tem que perceber que não é fácil para um ministro, num período de uma pandemia, vir a público e todos os dias dar a cara a tapa, literalmente, dizendo, olha, está acontecendo isso, nosso grau de contaminação é esse, o planejamento é esse, sabe, isso não é fácil. Num momento como esse de crise, né, a pessoa vir a público, dar a cara a tapa para falar, não é fácil. Mas ele tinha uma estratégia que eu achava bem interessante. Depois veio o Nelson Teich. Esse ministro
também muito inteligente, com um grau de sabedoria acima da média. E uma coisa que ele disse quando assumiu é que o planejamento era testagem. E aí eu quero justamente destacar esse aspecto. Veja, foi publicado ontem essa matéria, né, no site, falando a respeito da pesquisa publicada no The Lancet. Rapidez na testagem é chave para controlar a epidemia da Covid-19, aponta estudo. Ou seja, lá atrás, o ministro Nelson Teich já falava a respeito disso. Falava da necessidade de nós fazermos testagem. Foi publicado muito tempo depois da sua saída essa pesquisa no The Lancet. Porém, o Brasil ainda continua testando pouco. Testamos muito pouco. Projeção publicada pela The Lancet mostra que o atraso no diagnóstico dificulta o rastreamento dos casos e facilita a propagação do coronavírus. Então veja que lá atrás nós tínhamos já uma estratégia traçada por esse ministro, aonde nós poderíamos estar bem à frente no controle dessa doença do que estamos agora. Eu não tenho nada contra o Eduardo Pazuello, que é o atual ministro interino, né, da Saúde. Nada contra. Eu acho que, analisando o currículo do Eduardo Pazuello como militar e vendo tudo que ele já realizou e como que realmente ele é muito bom nessa parte de logística, ele fez um trabalho de excelência até assumir o ministério. Porém, quando ele assume o ministério numa condição de desinformação da área de saúde. Ele não é médico, ele não é um profissional da área de saúde. Ele perdeu pessoas importantes dentro do ministério que conhecia muito, né, do sistema de saúde brasileiro, o SUS, né? Então a gente tem hoje um interino, onde foi colocado como uma figura decorativa no seu início para que a vontade do presidente fosse cumprida. E temos que respeitar, ele é o presidente, porém a gente também tem que entender que erros acontecem na condução dessa pandemia. E no Brasil a gente viu isso. A aprovação forçada da cloroquina, desse protocolo para os médicos aplicarem nos pacientes. O paciente que tomava a decisão, né, se queria ou não fazer o uso da cloroquina, o médico perdeu, né, a sua autonomia dentro do processo. Isso é algo muito importante e relevante para a gente analisar, né? Mas nós deixamos, então, um ministro muito capaz, né, sair do ministério por conta de divergências com o governo, porque ele queria satisfazer, então, as suas vontades e não ter uma figura que viesse realmente contribuir com o momento de saúde naquela ocasião. E aí eu vejo assim, ó, nós lendo essa matéria hoje, quanto que nós não perdemos com a saída do Nelson Teich, ó. Quanto mais cedo um paciente for diagnosticado com Covid-19, mais rápido seus contatos podem ser rastreados para o avanço do novo coronavírus. Um estudo publicado nesta quinta-feira 16 pela revista The Lancet Public Health modelou a eficácia desta estratégia. Os pesquisadores explicaram que um atraso de 3 dias ou mais entre o início dos sintomas e a realização do primeiro teste pode reduzir as chances de se controlar a disseminação do vírus, ainda que seja feito o rastreio de todos os contatos do paciente infectado. Então, veja, 3 dias depois que começa a manifestar os sintomas, já é um atraso na questão do diagnóstico dessa doença. E nós estamos vendo que hoje muita gente morre com coronavírus e somente depois da sua morte que eles conseguem fazer o diagnóstico da doença e aí essa pessoa entra na estatística de mortalidade por coronavírus. Enquanto o nosso país não criar um grau de consciência da importância da testagem e uma flexibilização baseado nessa questão dos testes, eu não sei o que nós vamos, né, levar adiante em termos de mortalidade. Mas nós estamos com uma média móvel, que eles estão fazendo um cálculo diferente agora também, não considerando somente a mortalidade das últimas 24 horas, mas dos últimos 7 dias. E nós, nessa semana, todos os dias tivemos um aumento dessa média móvel de mortalidade. Ou seja, todos os dias nós temos um aumento do número de mortes e estamos mantendo um platô por volta de 1.100, 1.200 mortes diárias. Isso é terrível. Precisamos nos conscientizar. O governo não tem feito a parte dele com relação à testagem. Se faz esse teste rápido diz que tem 50% de possibilidade de falso negativo ou falso positivo. Muita gente que
no teste rápido dá negativo, está com corona. E muita gente que dá positivo não está. Então fica muito complicado. Testes hoje mesmo que funcionam, a gente sabe que é o PCR, né? Um teste onde você vai analisar de uma maneira muito diferente e não simplesmente buscar IgA ou IgM, que são imunoglobulinas produzidas pelo nosso organismo para combater a doença. Esse teste de imunoglobulina, ele é muito ruim. Bom, já dei meu recado diário aqui, acho que é bem interessante a gente analisar esse aspecto. Quem tem possibilidade de fazer os testes, né, faça por conta própria, porque parece que, por incentivo do governo, não vai haver. Bom, deixa eu chamar uma pessoa aqui para a gente poder conversar. Vamos ver se vai dar certo. Então, isso eu vou cumprimentando aqui, ó. Vanessa, do Rio de Janeiro, está aqui conosco também. Nós temos Ana Lúcia Marques, que é de Inhabupe, Bahia. Legal. Deixa eu ver quem mais aqui. Simões Filho, Bahia. Erundina. Iambupe. Inhabupe. Oi, bom dia, doutor. Bom dia. Acho que acertei o nome, né? Do lugar. Não, Iambupe. Acho que você falou Simões Inhabupe. Filho. É, você falou Simões Filho. Simões Filho era uma outra pessoa Não, também. mas eu cumprimentei a outra pessoa também. Ah, tá. Mas em Inhambupe eu acho que acertei o nome. A pronúncia é essa mesma, Isso, né? acertou. Sim, sim. Ana Lúcia, é isso, né? Isso, isso. Legal, eu não conhecia essa cidade de Inhambupe, na Bahia. Nunca tinha É um ouvido nome meio falar. estranho, né? É um nome de origem indígena. Ah, não, tem que ser, né? Tem que ser. Para ser diferente assim, tem que ser. É uma cidade pequena, mas fica assim. Ela não fica tão longe de Feira de Santana. Ah, próximo de Feira de Santana. Ah, então a Bahia tá reinando aqui, né? Porque ontem eu É, ontem e convidei hoje. um de Feira de Santana. Hoje Pois convido é. alguém de Inhambupe, próximo de Feira de Santana. Mas é tudo sem Isso, é. combinar aqui, viu? Aqui é tudo aleatório, Aham, né? É que verdade. você foi a primeira a escrever Eu Quero hoje, então Ah, que bom. garantiu uma vaguinha aqui Que para a gente conversar. tá Vamos joia. lá então, Ana Lúcia, em que eu Então, posso doutor, lhe ajudar? deixa eu te falar, eu tenho 43 anos, sou professora, tenho 22 anos de pró, Nossa, desses 22, 18, 16 com educação infantil. Então, para mim, não é tão estressante quanto turmas maiores. Então, é estressante, mas não tanto. Então, por mas isso que eu dar optei aula em cidade pela do educação interior, infantil. dar aula em cidade do interior, deve ser ainda mesmo dando aula para alunos, né, de idade um pouco mais avançada, mais tranquilo do que dar aula numa cidade como Feira de Santana, São Paulo, Rio de Janeiro, né? Isso é verdade, mas né, não deixa de ter Não, vida de seus professor perrengues não é também. fácil não. Você sabe que síndrome Não, de não, burnout, em lugar nenhum. É que é verdade. um problema de fadiga, né, crônica, de Isso. estresse, atinge muito mais professores do que outros profissionais, né? Então, Aham. realmente, tem um problemas aí nessa questão de ser professor. Isso. A minha mãe, ela foi professora a vida inteira. Só que numa época que eu vejo que foi muito diferente. E Mas ainda assim, isso, bem mais fácil. só para contar uma história rapidinho aqui dessa época, Tá. a minha mãe, assim que se formou, ela se formou em letras português e inglês, só que ela voltou só para a área de português, não para a área do inglês. Sim, Ela sei. começou a dar aula para ensino médio e ela tinha Ah, alunos que eram mais velhos do que ela, ou seja, o e grau ela, de olha, respeito era baixíssimo. Ela dava aula à baixo. noite numa universidade, num colégio estadual e ela não conseguia controlar a turma porque eles desrespeitavam muito ela por ela ser mais nova do que eles, né? Olha só. E meu tio, né, ela chegava em casa chorando, né? Eu ainda não era nascido, mas ela chegava em casa chorando. E o meu tio então perguntou para ela o que estava acontecendo, né? Esse meu tio chama Ivanor, hoje ele é professor universitário, deve estar se aposentando muito em Sim. breve. Todo ano ele fala que vai se aposentar, mas não se aposenta. E esse meu tio um dia falou assim: amanhã eu vou dar aula no seu lugar, né? E eu vou botar esses alunos na linha. E ela falou: No tá seu. bom, pode ir, né? Aí ele foi no lugar da minha mãe dar aula. E quando ele Ah, chegou na sala de aula, né, ele estava ali com a pasta dele, colocou em cima da mesa e tal, e disse assim, ó, eu sou o irmão, né, da professora Isaíra, e hoje eu vim dar aula no lugar dela, e eu estou aqui para dizer que vocês, a partir de hoje, vão começar a respeitar a minha irmã.
E eu vou dar aula e hoje ninguém vai abrir a boca. E disse que o pessoal começou a rir, né? Aí ele colocou a mão dentro da bolsa, tirou um revólver e colocou em cima da mesa. Meu Deus. Disse que foi a aula mais tranquila que ele deu na vida dele até hoje. Mas depois disso, a minha mãe Meu, conseguiu dar aula e ele falou assim: a partir de amanhã, minha irmã vem. E se tiver alguma reclamação, eu volto aqui para dar aula para vocês. que horror. Oh, mas deu certo. Mas é outros Ai, que tempos. bom. Hoje, se Mas, fizer isso, vai mas preso, né? nunca, 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 nunca vai Muito louco, né? acontecer isso. Então, esse é o padrão de comportamento da minha família. Dá para ter noção de como que eu sou também, né? Ai, doutor. Ai, ai. Mas boa, vamos lá então, Ana Lúcia. Então, aparentemente eu não tenho assim problemas mais graves. Uhum, Agora, o que tem me incomodado, doutor, inclusive eu vi uma live, acho uhum. que foi a primeira ou a segunda, acho que foi a segunda que eu comecei a assistir, Sim. Uhum. e me chamou muita atenção a questão do esquecimento. Ok. Eu ando muito, muito, muito esquecida. E quarta-feira à noite foi assim o estopim. Por isso que ontem desesperada eu botei eu quero nada. Hoje acordei cedo e aí peguei a live logo de primeiro, eu quero, porque realmente eu vou contar o episódio. Conte. Primeiro eu vou contar de 2018. Eu estava passando de férias com meu esposo em Natal. E aí nós fomos em um shopping, aí fomos assistir um filme com minha prima. E aí o que aconteceu? Nós compramos um lanche, entramos rapidão para o filme. Uhum. E aí fizemos o lanche e eu tava com uma bolsinha de couro com meu cartão e um valor dentro, né? Alguns valores em dinheiro. Quando eu fiz o lanche, descartei, né, os papéis e junto coloquei a bolsinha no saco. E aí levei para o lixo. Só vim perceber isso no outro dia. Pronto, tá, fiquei triste e tal, mas passou. E É, quando tá de férias, a gente não tem pouco dinheiro dentro da carteira, né? Porque tem que pagar algumas coisas, então é complicado. pois é. E aí, esse ano, eu tenho uma gaveta que eu guardo algumas coisas no meu guarda-roupa, guardo dinheiro. E aí, o que aconteceu? Eu fazendo uma faxina, coloquei um valor, enrolei um guardanapo, Mas é sempre e com aí fazendo a dinheiro? faxina. Sempre com dinheiro. Não, essas duas vezes com dinheiro. Fiz uma, fiz uma, fiz uma faxina, né? Tirei alguns papéis, e aí junto foi o dinheiro. Mas aí, à noite, eu não sei o que foi que eu fiz e lembrei do dinheiro. E aí voltei para a gaveta. Quando eu procurei, não, nada, 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 nada. Aí lembrei, eu tinha feito isso acho que pela manhã. Aí lembrei que eu poderia ter jogado no lixo. Mas aí, graças a Deus, eu não tinha descartado, eu não tinha levado o lixo para fora. E aí fui abrir, encontrei. Fiquei Nossa. triste. E aí, toda vez que acontece isso, realmente, eu fico muito triste. Uhum. E aí, o que aconteceu? No mês de abril, meu esposo comprou um processador. Como o meu liquidificador tá bom, eu falei assim, ó, nós vamos usar por enquanto o processador. Vou guardar esse copo para quando o liquidificador tiver mais, mais gasto, a gente volta a usar. Coloquei o copo dentro da caixa do processador e guardei em um quarto que a gente não usa. Uhum. Mas ele usa muito para leitura e ele estava incomodado com algumas caixas. E eu guardo muita coisa da escola. Pró de educação infantil tem muita, É, né, muita coisa. E aí ele disse, ah, mas esse quarto tá muito bagunçado. Aí eu resolvi fazer uma faxina. E fiz o quê? pegou a Peguei a caixa. caixa que tinha o copo e dessa vez não levei para o lixo, guardei para reciclagem. E o moço da reciclagem veio, pegou e levou. Um dia depois foi que eu vim lembrar do copo. Isso foi quarta-feira, né? Mas ainda bem que não tinha sido levado para triagem. A moça me assegurou que eles vão abrir ainda as côndolas e aí vai me devolver. Uhum. E isso tem me incomodado. Eu esqueço muito fácil o nome das pessoas. Fisionomia, eu sou muito boa de guardar. Mas nome e coisas e objetos que eu guardo e não lembro aonde. Aí Ok. eu queria ver o que será que está acontecendo comigo. É. Eu acho assim que Olha, alguém já colocou aí, o problema dela é a falta de atenção.
Mas eu acho também que tem um pouco de falta de atenção envolvida, porque esquecimento faz parte da questão das chaves, que nem você disse, guardo alguma chave em algum lugar, guardo alguma coisa e não acho. Aí é mais a questão do esquecimento, mas também tem uma falta de atenção muitas vezes envolvida. Nossa mente hoje, ela é muito agitada, muito agitada. E por ter essa mente agitada, o que que acontece? Nós realizamos algumas atividades no piloto automático, sem o devido nível de atenção, sem o devido nível de concentração. Então a gente simplesmente faz, mas depois não lembra mais o que fez. Por quê? Porque não estava atento naquele momento. Então isso é uma coisa muito comum e tem acontecido. O que que a gente tenta fazer para poder resolver esse tipo de problema? Né? Tente sempre ter lugar onde você vai guardar as chaves. Então, em casa, por exemplo, o que que a gente fez? Eu coloquei ali na cozinha um desses porta-chaves. Então, chave, fica tudo ali, chave, controle do portão e assim por diante. Mas o dia que a minha esposa, por exemplo, chega e no piloto automático passa direto pela cozinha e não deixa ali a chave, na hora que a gente vai sair vira um pandemônio, vira uma loucura aqui também, procurando chave. Por quê? Porque naquele momento, quando ela foi guardar a chave, ela estava com foco onde? Em guardar a chave? De maneira nenhuma. Ela estava com alguma outra preocupação na cabeça, com a mente agitada, com alguma outra situação. Passou direto pela cozinha, levou a chave e acabou colocando em algum lugar e depois para lembrar. Como não é o costume fazer isso, então as pessoas normalmente fazem esse tipo de coisa. Mas eu vou contar um episódio aqui para a gente poder refletir um pouquinho. Né? Ó, esqueço o nome de quem conheço desde que nasceu há 17 anos. Tá bom, minha esposa já esqueceu o meu também. Né? Então, assim, é sério, uma vez ela foi, a gente estava numa igreja e depois ela cantou e foi me chamar para fazer a palestra e falou assim, agora eu quero chamar o palestrante, né? O palestrante foi boa, né? Mas tudo bem. E eu saquei, teve gente que passou batido, né? Mas para mim não passou, né? Eu peguei na hora ali, eu fico zoando ela. Eu falei, poxa, Nete, depois aí de 12 anos de casado, você ainda esquece meu nome, né? Tá complicado. Se fosse depois de 40, tudo bem, né? É, Depois de 40, porque é aí pode ser já um Alzheimer, mas 12 anos ainda não é é normal, né? verdade. Mas deixa eu contar uma história aqui. Essa história é muito interessante para a gente poder refletir um pouquinho nesse aspecto. E eu tive uma paciente, ela me procurou, eu morava ainda no Paraná, né? Eu sou de Maringá, no Paraná, e aí eu fazia atendimento clínico. E um dia uma paciente chegou, me procurou, ela morava próximo, né, de Maringá, mas numa cidade ali que ficava uns 85 quilômetros mais ou menos de Maringá, essa cidade. E ela me procurou, o foco dela, emagrecimento, né? Emagrecimento. E eu achei, assim, muito interessante essa história, porque ela já era mãe de 2 filhos, né? Então, já estava com os filhos praticamente criados, entre aspas, né? Já tinha 11 anos e 14 anos a menina, né? E aí ela engravidou. Logo que começou o tratamento, né? Muda muitas vezes a questão da autoestima da mulher, porque ela começa a emagrecer, né? E aí a mulher que muitas vezes estava um pouco retraída, não tinha essas questões, né, de brincar com o marido à noite, né, coisas desse tipo assim, né, começaram a acontecer e aí ela engravidou. E aí eu falo assim, poxa, mulher, você me procura para emagrecer, só que aí teu marido vai e te engorda, aí fica difícil, né? Como é que a gente vai conseguir, né, alcançar o objetivo, né? Ela já tinha emagrecido um pouco e aí ela estava grávida depois, né? E o foco totalmente mudou, né? Nesse momento, o foco não era mais o emagrecimento, mas o foco era ter uma boa gestação, porque ela já tinha mais de 40 anos e não esperava ter mais filho e estava grávida. Bom, nesse interim, nós fomos cuidando dela no período gestacional, mas aconteceu um episódio interessante. Ela saiu da cidade onde morava e foi até Foz do Iguaçu para atravessar a fronteira e comprar enxoval do bebê, né, lá no Paraguai. Porque é muito mais barato mesmo, né? Não tem como a gente comparar. É bem Uhum. diferente a situação. Então ela foi junto com a família, foi o esposo, né? Também foi uma irmã dela, todos para lá para poder fazer um enxoval e foram em 2 carros, né? Foi a família toda. Já foram como um passeio também, porque aí foram para as cataratas, né? Já Aproveitar. foram para as cataratas no lado do Brasil, foram para as cataratas no lado da Argentina, então já aproveitou a viagem. Mas na volta aconteceu um fato interessante. Diz que o marido dela desceu, né? Estava abastecendo o carro num posto de gasolina, desceu, entrou na loja de conveniência e começou a demorar para voltar. E aí ela grávida já, né? Com alguns
né, centímetros a mais de circunferência abdominal. Eu Sim. estava ali por volta, eu acho que era sétimo, oitavo mês, eu acho, alguma coisa Ah, assim. tava bem grande. Tava já bem grande. Aí a cunhada não, a irmã dela pegou e falou, não, deixa que eu vou chamá-lo, né? E a cunhada desceu do carro, rapidinho, entrou na loja de conveniência e achou o marido dela lá dentro. Ele falou, e aí, o que você está fazendo aí? Vambora. E ele olhou para ela e falou assim, onde que eu estou? Ai, meu Ele Deus. olhou assim e falou, como assim? Onde você está? Falou, estamos no posto de gasolina, a gente estava em Foz, está voltando. Não entendi tua pergunta, não. Ele falou, eu não me lembro de nada disso. Aí ela se apavorou. Hum, Se apavorou, pegou ele e falou, não, vem pro carro aqui. Ele estava dirigindo, aí outra pessoa assumiu o volante, né? E ele, então, fez a viagem inteira sem se lembrar, né, da viagem. Não se recordava de ter saído da cidade dele, ido para Foz. Aí procuraram o médico no dia seguinte, levaram, e ele teve uma perda de memória de 6 meses. Ou seja, os 6 últimos meses foram apagados da mente dele. E quando ele chegou, viu a esposa grávida, aquilo também foi um choque para ele naquele momento, porque na cabeça dele já não tinha mais essa possibilidade da esposa engravidar há mais de 40 anos, eles não tinham planejado nada, né? Então, toda aquela situação foi uma situação complicada. Foi ao médico e descobriu então uma perda de 6 meses de memória. 6 meses da memória recente dele foi apagada. O que era isso? Estresse. Estresse. Trabalho, pressão psicológica muito grande no trabalho e teve esse problema. Aí ele ficou em casa fazendo, né, um tratamento nesse período, mas teve um outro episódio desse. E aí apagou por mais tempo ainda. 2 anos. Foram 2 anos. Os 2 últimos anos, né, ele perdeu da memória. E imagina a esposa, por exemplo, né, aí já tinha nascido a criança, né, a nesse criança. período, e a filha dele, com esses 2 anos de perda de memória, ele disse que a esposa teve que. E depois eu comecei a cuidar dele também. Mas aí, nesse período, né, de 2 anos de perda de memória, a filha dele tinha saído, né, da idade ali de 12 anos para 14 anos. Então a menina tinha crescido absurdamente, foi o estirão de crescimento dela, né, saiu de uma menina para uma mulher quase, né? E a esposa teve que preparar ele para poder encontrar com os filhos. Disse que foi um choque para ele quando viu a filha. Ele ficou em pânico, disse que chorou, 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 porque perdeu a infância da filha, né? Então, olha que Que coisa horror. complicada. Agora, por que que esse tipo de coisa acontece? Nossa mente, ela é um espetáculo, né? Deus nos deu um cérebro que ele é realmente, né, por mais que se estude ainda, incompreensível e não conhecemos totalmente nosso cérebro. Tem muita coisa ainda para descobrirem. Porém, o nosso cérebro, ele tem se agitado demais nesse mundo moderno que a gente vive. Então, essa é uma preocupação que a gente tem que ter, Ana. Por quê? Nós estamos agitando a nossa mente. E aí tem determinadas profissões que são profissões que acabam exigindo muito, né, dessa questão mental das pessoas. E a gente sabe que, realmente, né, uma profissão como professor exige demais. Por quê? Além de você ter que guardar todo o conhecimento, você tem o nome dos alunos, né, que você tem que guardar, mas tem o grau da responsabilidade. Para mim, isso é para mim. Eu penso como, né, o Japão com relação ao professor. A profissão mais importante que existe na face da Terra é o professor. Esse é o meu pensamento, né? Eu valorizo muito o trabalho do professor. Para mim, o professor é o profissional mais importante que existe. Por quê? Porque é o professor que forma o profissional. Ou seja, o profissional de qualquer outra área tem que passar pela mão de um professor. Tem que passar pela mão de um professor. Apesar de que o professor também precisa entender uma questão importante de dois verbos do latim, que é o educare e o educere. O educare quer dizer eu educo você, e o educere quer dizer eu ajudo você a se educar. O professor ele tem que ser educere, não educare. E aí eu vejo que muitos professores que tentam ser o educare, ou seja, que querem educar o aluno, eles sofrem demais, porque ele quer educar o aluno, e esse não é o papel do professor. O papel do professor é ser um facilitador para que o aluno possa se tornar autodidata, mas o professor tem que ser bom o suficiente para estimular o aluno a querer estudar e se tornar um aluno autodidata. Então, edúcere. É isso que os professores deveriam ser. Eu ajudo você a se educar. Mas a profissão mais importante que existe para mim é do professor. Mas o grau de Com certeza. responsabilidade
é muito grande. Então, vem uma pressão muito grande sobre a cabeça do professor. E isso faz com que muitos deles sofram dessa síndrome de burnout, que é uma síndrome, né, onde você chega a uma fadiga crônica, mas principalmente mental, mental. Então, quando eu converso com professores, eu sempre tive muitos pacientes professores, eu sempre percebi que muitos deles trouxeram para mim essa queixa que você trouxe também, Ana, de esquecimento, né? De dificuldade de lembrar onde guardou as coisas. Isso acontece por quê? Porque a mente é agitada. A mente de um professor hoje é agitada, principalmente pela pressão psicológica que ele recebe dentro de sala de aula, em virtude dos alunos modernos, né, serem diferentes dos alunos do Sim. passado, com um É, grau de aham. respeito ao professor. Então, isso é muito importante. Mas veja, todo professor, para mim, corre o risco desse mesmo paciente que eu tive depois, que era esposo da minha paciente, e depois eu cuidei dele também. Todo professor tem esse Ah, risco. que medo. É, Sim. porque a nossa mente está Não é. agitada. E o próprio Augusto Cury, ele traz uma informação que é preocupante, quando ele diz que hoje um aluno de ensino médio, né, ele tem mais conhecimento do que tinha um imperador romano no auge do seu conhecimento. Então, assim, nós estamos falando de uma mente que recebe um volume muito grande de informações. E isso tem agitado muito a nossa mente, e o próprio estilo de vida nosso também não colabora para que a gente tenha, muitas vezes, uma mente focada, uma mente que realmente consiga aproveitar, né, esse mundo e se adapte, digamos assim, a essa nova realidade. Isso gera um problema. Veja que a nossa mente ela tem uma capacidade extraordinária de adquirir conhecimento. Tem uma pesquisa que mostra que se nós estudássemos 8 horas por dia, 8 horas por dia, todos os Sim, dias um conteúdo novo, sabe quanto tempo levaria para que a gente ocupasse toda a capacidade de memorização que a nossa mente tem? Chuta aí sim. uma quantidade de anos. Chuta alto. Ixi. Ai, não sei, uns 200. 400. Metade. Meu Deus. Séculos seria, né, a capacidade de memorização que a nossa mente tem. Ou seja, estudando todos os dias, 8 horas por dia, um conteúdo novo, com 400 anos de estudo, a gente poderia encher o HD, né? Ocupar todo o espaço, digamos assim, de capacidade de informação que o nosso cérebro tem para, né, armazenar. Só que o problema é que hoje nós não temos que lidar só com informações de conhecimento. Nós temos que lidar com muitas informações que agitam a mente a ponto de nos levar a desenvolver o estresse, de desenvolver ansiedade, de muitas vezes desenvolver depressão, síndrome do pânico, né? Então, essa parte é preocupante. O cérebro agitado com informações inúteis, não com informações úteis, né? Essa é uma preocupação. Então, conta um pouquinho aí mais para mim, Ana, dessa questão aí, desse esquecimento e também correlaciona isso com parte emocional. Quero saber um pouquinho dessa parte emocional. Nossa, tem gente que diz assim, eu tenho 19 turmas, imagina só que loucura. Não, só tem uma turma. Olha, aparentemente eu sou uma pessoa tranquila. Eu tenho uma É uma pessoa que alimentação. colocou aqui, eu vou ter que ler. É, a Eduarda disse assim, meu HD está com defeito, então. Ai, meu Deus. Eu sou- Então, aparentemente tranquila. É, sim, sou tranquila. É, na adolescência até minha irmã eu fui taxada como lerda, minha Uhum. irmã mais velha do que eu. É, meu nome era Lerda. Qualquer coisa que eu fazia, que alguém, mas você é lerda, viu? E, eita, Ana Lerda. Tudo era assim, Lerda. Ah, um outro detalhe também, doutor, é que na adolescência Uhum. eu tinha assim uns lapsos de, tipo assim, eu estava falando ou fazendo algo. Vou dar o exemplo de falando. Eu estava aqui conversando com alguém, de repente eu parava a conversa e é como se é como se eu não existisse. Eu não via, eu perdia. É isso, era perda de memória. Um Eu tinha lapso. perda de um lapso, assim, eu não via nada, mas era questão de poucos segundos. Uhum. Aí é tanto que essa minha irmã, ela dizia assim, e tá lerdando, ó. Quando eu via aquele estalo, eu ouvia ela dizendo, ei, lerdou, lerdou, lerdou. Eu tinha isso. Uhum. Então, eu tenho uma alimentação mais ou menos saudável. O que que é uma Eu não alimentação faço. mais ou menos saudável, só para eu ter uma noção? Pronto, é. Pela manhã eu ingiro uma certa quantidade de frutas. Uhum. Não faço uso de carnes.
E Ainda estimulantes? uso. Não, também não, não. Nem café, nem chocolate, nem Ótimo. refrigerante. Essa parte é boa. Não. Café desde a infância, porque minha família se tornou adventista desde a infância. Uhum. Chocolate também. Não, não, também não. Então, assim, nós conhecemos minha família conheceu a mensagem de saúde desde muito cedo, quando nós entramos na igreja adventista. Ainda de que uma forma bem sutil, né, do que é hoje. Mas nós tínhamos assim o princípio de não refrigerante, não, coisas enlatadas também. Aqui em casa era muito pouco, aliás, na casa da minha mãe. E aí eu trouxe isso comigo, né? Minha família tem muito isso. E aí a carne mesmo eu deixei faz uns 5 anos. Vou deixar aqui. Uns 5 anos. Carne vermelha, né? 5 ou 6 anos. E as demais carnes eu fiquei ingerindo muito, muito pouco, mas de novembro para cá nenhum. Nenhum tipo de carne, leite também não. Então, assim, descobri que eu tenho uma certa alergia, não sei se é alergia ou sensibilidade ao glúten. Uhum. Então, procuro também diminuir o consumo de alimentos com glúten. Ok. Meio-dia, bastante salada. De início, o prato principal, assim, não é o principal, mas bastante salada. E alimentos integrais, também os grãos integrais eu consumo, castanhas. À noite, minha alimentação é leve também, uma tapioca, Uhum. cuscuz, bem leve, Então muito não leve. achei que é uma alimentação, né, assim, razoável, não. Achei uma alimentação boa. Mas fiquei pensando aqui num aspecto também que você falou, Ana, que é a seguinte Sim, questão. Hoje você tem uma alimentação com uma ingestão de proteína de origem animal baixa, né? sim, Praticamente quase nada. E a vitamina B12, ela é uma vitamina muito importante para o funcionamento cerebral, né? Eu vi você falando, e aí já comprei e já estou tomando. Uhum. Legal. Você chegou a fazer o exame para saber como estava ou não? Não, depois eu vi que você falou que deveria fazer, Não, mas aí eu vou terminar. a live fica salvo, alguém perguntou aqui. Fica salvo sim, depois pode assistir, né? E aí assista quantas vezes e compartilha. A pessoa compartilha, convida a gente para assistir essa live aqui, ó. Nesse momento dá para você compartilhar aí com seus amigos do Insta, hein? Acorda o povo aí, bota o galo para cantar e chama eles para participar aqui também. Então, assim, ó, é, você pode sim fazer o uso da vitamina B12 sem você fazer o exame, porque o grau de toxicidade dela é muito baixa, é muito baixo. Sim, Então, você quase não tem um grau de toxicidade. Mas tem um aspecto que eu acho muito interessante do exame, Ana, que é o seguinte: quando você faz o exame e você sabe que você faz o consumo de vitamina B12 porque você come produtos de origem animal e a sua B12 está baixa, então isso já nos dá um indicativo que você tem uma taxa absortiva pequena no intestino. Então eu já tenho que buscar uma via para poder fazer a absorção melhor. Então eu vou buscar ou uma via sublingual ou vou buscar fazer a reposição através de injeção. Por que não sim, via oral normal? Porque se a pessoa fazia o consumo da proteína de origem animal que contém a B12, mas tinha uma taxa de B12 baixa, mostra que a taxa absortiva dela é pequena. Então isso é importante sim. para que a gente saiba como conduzir melhor o processo da suplementação. Outra coisa que é importante, o Certo. exame, é para que você avalie qual foi o grau de melhora que você teve. Isso é muito importante também. Por quê? Se eu observo assim, ó, tinha esse patamar aqui, fez a suplementação e subi aqui, não foi a melhor via. Eu tenho condições então de rever nesse processo e mudar a via, partindo por uma via que eu tenho garantia de melhora, que é justamente a via injetável. Então, é importante o exame para poder te dar esse panorama. Assim que você puder fazer, vale a pena fazer para que a gente Aham, realmente tenha a possibilidade de ter esse acompanhamento. tá, Nossa, tá. A Claudineide disse que está sem áudio. Fica até difícil eu recomendá-la agora, porque o ideal é ela sair e voltar. Quando acontece esse tipo de coisa, é só a pessoa sair e voltar da live que ela volta a ter o áudio normal, né? Então fica difícil. Como é que eu vou recomendar para ela? Pessoal, se alguém puder escrever, porque vai me ajudar bastante, escreva aí para Claudineide 7721 sair e voltar, ok? Alguém escreve aí para a gente que vai ajudar.
Eu vou falar sobre sintomas de B12, isso aqui eu achei que agora ficou bem interessante a conversa nesse aspecto aqui do Sim, lapso de memória, tá? sim. Uma coisa importante da gente avaliar, então, é isso. Ter esse padrão de comparação do exame, né? Para que você possa fazer esse comparativo depois. Todo mundo que está ouvindo, pessoal, escreve só para ela poder sair da live e voltar. Isso, obrigado, ali, ó, Receitas. Silvone Saudável escreveu. Valeu. Então, assim, ó, quando puder fazer o exame, faça, né? Porque isso vai te ajudar bastante, tá bom? Agora, olha só, Certo. algo importante aqui que a gente deve avaliar também, né? Existe Sim. no nosso organismo a formação de um catabólito, que é a homocisteína. Já falei em algumas lives aqui atrás sobre ela, mas vale a pena incentivar as pessoas a fazerem também esse exame. Né? Bastante gente agora escreveu, agora eu acho que ela vai realmente sair e voltar. E fazer esse exame. Ah, conseguiu! Olha lá, que beleza. Valeu, pessoal. Gratidão por vocês ajudarem também. Muito bom. Então, assim, ó, quando a gente faz esse exame de homocisteína, a gente tem uma visão um pouco mais ampla, não só da questão da B12. Por quê? Essa homocisteína, ela é um catabólito formado a partir da metionina. Metionina é um aminoácido muito presente Sim. nas proteínas de origem animal. Só que a gente percebe muitas vezes uma pessoa que é vegetariano, que não consome tanta proteína de origem animal, ou não consome nenhuma proteína de origem animal, porque você tem o ovo lacto vegetariano, né? Então, quando você tem uma pessoa que consome bem menos proteína de origem animal e está com a sua homocisteína alta, isso é um indicativo de carência de vitaminas. Quais vitaminas? Sim. Vitamina B6, que é a piridoxina, vitamina B9, que é o ácido fólico, e a vitamina B12, que é a cianocobalamina. Então, essas três vitaminas, quando uma delas está baixa, você tem esse indicativo, né, de homocisteína elevado. E isso mostra que existe um déficit cognitivo, uma dificuldade de aprendizagem, uma falta de foco e um risco também elevado para Alzheimer e demência, coisa que a gente não quer de jeito nenhum, né? Apesar que se tiver vai Ah, esquecer do problema, né? Então, essa é a única parte da doença que traz um alento, a pessoa não lembra. olha, isso me preocupa. Eu não sei se tem a ver ou não, mas Uhum. os tios de meu pai, alguns tios de meu pai, eles tiveram Alzheimer. Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Sabe do padrão de alimentação deles? Ah, não, bem diferente. Então não tem nada a ver. Uhum. Vamos continuar a Tá. conversa. Porque, não, é importante avaliar, né? Porque se eles fossem, né, com um padrão de alimentação parecido com o seu, provavelmente a gente já trabalharia nessa questão. Faltou B12, né, e Ah, aumentou o pronto. risco para o Não, não, Alzheimer. não. Mas o contrário também é verdadeiro, porque quanto mais proteína de origem animal eu consumo, maior é a tendência a ter homocisteína elevada também. Ah, Então, a tá. gente poderia trabalhar numa linha ou na outra. Então, é uma linha muito tênue que a gente tem que observar. Porque quem come muito tem um risco elevado. Quem não come nada de proteína de origem animal, mas tem Também. deficiência da vitamina B12, também tem. Então, ter essa observação e esse olhar clínico, isso é importante para nós aqui também. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, que outro dia eu trabalhei com um cliente meu e ficou aqui, a hora que você começou a falar disso, eu peguei e falei assim, ó, deixa eu correr, ver se eu acho, ver se está aqui. Ih, achei, olha só o que é isso aqui, ó. É um neurônio, olha lá, já tinha deixado aqui o Lembro, eu desenho assisti. pronto, né? Então, Aham. veja só, essa região aqui do neurônio, essa região é chamada de núcleo, é a região do núcleo, onde tem essa bolinha aqui e tal, e esse desenho parecido com o ovo, né, que a gente fritou. Mas veja que depois nós temos alguns prolongamentos aqui, ó. Esses prolongamentos que nós temos são chamados de dendritos. Depois dessa região do núcleo, nós temos uma outra região, que é essa daqui, ó, essa região intermediária aqui, que é chamada de axônio. E depois tem uma outra região de dendritos. Essa região de dendritos aqui vai se comunicar com a região de dendritos de um outro neurônio. Vai se comunicar com outro neurônio. Os nossos neurônios, eles têm a capacidade de fazer, né, a conexão com outros 10 mil neurônios. Olha só que coisa interessante isso. Então, ele pode ter 10 mil vizinhos, aonde ele vai fazendo a conexão através dos dendritos, que são essas ramificações que nós vimos, tanto na parte, né, que nós temos ali do núcleo, quanto na parte dos dendritos lá no final do axônio. Eles vão buscar fazer essas conexões. Agora, olha só que coisa interessante. Conforme nós vamos tendo um avanço da idade, nós vamos diminuindo a nossa massa encefálica, né? Então, isso é uma coisa terrível, né?
É um processo de envelhecimento e chama-se gliose. Gliose, né? Ó, quero ser sua aluna na medicina. Alguém escreveu aqui, ó. Então, assim, ó, o que que é gliose? Ose é uma terminação que a gente utiliza para quebra. Quebra. Então, quando eu falo, por exemplo, assim, eu estou fazendo um processo de glicose. Glicose é a quebra da glicose através de 10 passos, né, numa fase que a gente faz ali inicial para poder utilizar essa glicose como fonte de energia. Agora, quando eu falo de gliose, ose é quebra do quê? De células da glia. E o que que são essas células da glia? São neurônios. É um dos tipos de neurônio que nós temos. Então, esse processo de envelhecimento, ele é normal e principalmente depois que passamos dos 40 anos, quando você faz uma tomografia computadorizada, você encontra, então, alguns vacúolos, né? Algumas regiões ali onde você percebe que teve uma diminuição dos neurônios, porque teve morte da célula da glia, ou seja, gliose, envelhecimento do cérebro. Todo mundo passa por isso. Porém, tem uma informação muito interessante que a gente pode trabalhar aqui, que eu acho que vai ajudar bastante nesse nosso conhecimento, que é o seguinte: quando você vai envelhecendo, isso não quer dizer que você vai ficando sem memória. Você pode sim ficar sem memória, pode ter uma diminuição muito grande dessa questão, né, da sua capacidade cognitiva, do seu nível de atenção, do seu foco, porque isso realmente acontece por morte de neurônios. Mas foi feita uma pesquisa no Japão, e muito interessante essa pesquisa. Eles pegaram um grupo de idosos, né, onde geralmente a gente tem uma gliose bem acentuada já. E trabalhando com esse grupo de idosos, foi muito legal a descoberta que eles fizeram. Isso daqui é a chave para que a gente possa também melhorar esse aspecto do funcionamento cerebral e manter a nossa mente jovem por mais tempo. É fantástico isso. O que que eles fizeram? Esse grupo de idosos, eles começaram a propor atividades que eles nunca tinham feito na vida. Então, por exemplo, aqueles que nunca dançaram, foram propostos para ele a dança, né? Outros que nunca fizeram uma determinada atividade física, foi proposto para ele fazer essa atividade física. Para alguns, foi proposto estudar uma língua diferente, né? O que que eles estavam oferecendo? Atividades diferentes, para que esses idosos pudessem, então, receber estímulos que eles não haviam recebidos ainda, né, durante a sua vida toda. E eles começaram, então, a fazer a análise do cérebro desses idosos. E eles perceberam uma coisa muito legal, que é o seguinte: quando esses idosos foram expostos a uma nova atividade, algo que eles nunca tentaram fazer na vida, o cérebro deles começou a passar por um processo que a gente chama de plasticidade neural. O que é essa plasticidade neural? Imagine que você tenha o neurônio aqui, ok? Você tem um neurônio. Aí esse neurônio morre. Então o neurônio morreu. Opa, o neurônio morreu. Ó, tive uma ideia boa aqui, ó. Sumiu o neurônio, acabou, né? O que que acontece? Os outros neurônios que margeavam, ou seja, o neurônio que estava aqui e o neurônio que estava aqui e tinha esse daqui no meio, eles vão aumentar os seus prolongamentos, ou seja, esses dendritos, essas regiões, eles vão se prolongar, eles vão esticando, 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 como se fosse uma raiz sedenta por água, que está se ramificando com a possibilidade de buscar a água que está mais profunda, porque você não tem uma água superficial, o lençol freático é mais fundo. Então as raízes vão fundo para poder realmente alcançar essa água. Quando você tem a morte de um neurônio, mas você tem esses estímulos para o cérebro de aprender coisas novas, essas ramificações elas vão se prolongando, prolongando até que elas se aproximam a tal ponto de criar uma conexão entre os neurônios, suprindo a falta daquele que morreu. Olha que interessante. Isso é chamado de plasticidade neural. E nessa pesquisa, uma frase que eles colocaram me encantou. Eu achei aquela frase fantástica. E a frase é a seguinte, né? É possível um cérebro velho aprender truques novos. Eu achei muito legal aquilo. É possível um cérebro velho aprender truques novos. Eu falei, fantástico. Ou seja, eu posso manter a jovialidade cerebral mesmo com o avanço da idade. Fazendo o quê? Buscando ter atividades diferentes. Então eu acho, Ana, que você deveria também pensar nesse aspecto para estimular o seu cérebro a criar plasticidade neural, para melhorar tanto a sua capacidade cognitiva, como essa questão do nível de foco, atenção. Eu acho que isso vai te ajudar bastante. Mas tem uma questão aqui também do que você falou.
Observar essa questão do padrão de alimentação é importante, e eu vi que a sua alimentação não é ruim, mas fazer esse exame de homocisteína, analisar sua vitamina B6, analisar sua vitamina B9, que é o ácido fólico, B12, e eu incluiria também a vitamina D, porque a vitamina D ela é muito importante para a construção da bainha de mielina. O que é essa bainha de mielina? É uma membrana que recobre o nosso neurônio. Então, ó, aqui está a fase dos dendritos. Então, eu tenho uma bainha que vem e recobre cada uma dessas regiões de dendritos, o axônio e o corpo celular também. Por que que isso é interessante? Porque você melhora a eficácia do transporte do estímulo elétrico pelos neurônios com a bainha de mielina. Pessoas, por exemplo, que têm uma doença que a gente chama de amielina, no caso, que ela não está produzindo isso, é uma pessoa mais lesa, né? Uma pessoa que tem uma dificuldade maior de reagir, né, quando você recebe um estímulo. Então, é importante você ter esse cuidado com a vitamina D também, né, para que você faça com que os seus neurônios sejam turbinados, digamos assim, e aí eles possam funcionar melhor. Tem gente que diz usa muito açafrão, é bom também, açafrão para o cérebro é excelente. Outra coisa aqui, ó, importante para a gente entender, é que existem muitas atividades, né, e essas atividades, elas estimulam o nosso nível de atenção, foco e concentração. Atividades que a gente usa geralmente com criança para brincar, mas eu fazia isso, né, muito com os meus alunos também de programas presenciais. Eu gosto muito de fazer o programa presencial, onde eu pego as pessoas e fico uma semana com elas, trabalhando questões de estilo de vida. E um dos momentos a gente trabalha justamente essa questão cerebral, né? Trabalha essa questão cerebral. Então eu gosto de duas brincadeiras, né, que a gente fazia, e aí a gente colocava lá uma garrafona de água lá com os copos descartáveis, né, e quando você errava você tinha que beber água, que aí eu já também já estava melhorando o consumo hídrico da pessoa ali. Claro que quando ela já tinha bebido bastante eu colocava bem pouquinho no copo, que senão ia explodir. Não pode ser assim. Mas são brincadeiras, e essas brincadeiras ajudam bastante. Uma das brincadeiras que eu achava muito legal de fazer, porque mede o nosso grau de atenção muito grande, é o seguinte: você monta uma roda, e você pode brincar isso em casa, com a família, né? Propor esse tipo de brincadeira, porque é legal. Açafrão, ele é um anti-inflamatório, e a gente sabe que o processo de envelhecimento do cérebro, ele acontece por causa do nosso potencial inflamatório. No entanto, que pessoas que estão acima do peso e têm, né, um excesso de gordura gera mais inflamação no organismo. Doenças crônicas geram mais inflamação no organismo, e isso tudo contribui para o envelhecimento do cérebro. Por isso que semana que vem nós vamos estar começando segunda, terça, quarta e quinta, na outra semana, segunda, terça, quarta e quinta, uma semana, 2 semanas, na verdade, para falar sobre doenças crônicas, porque elas também afetam o cérebro nessa questão do envelhecimento. Então, o açafrão, como ele é um anti-inflamatório, ajuda a diminuir esse potencial inflamatório do organismo, ele é bem interessante. Então, assim, ó, a brincadeira é a seguinte, muito legal. Faz a roda e cada um tem um número. Cada um tem um número. Então, número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, assim por diante. Quando, por exemplo, alguém que é o mediador da brincadeira, ele fala o número. Então, ele fala o número 3. Se ele fala o número 3, quer dizer que ao lado dele tem o número 4 e tem o número 2. Então, quem é o número 3 vai fazer isso aqui, ó, que é a tromba do elefante. Conheço. E quem está do lado faz Legal. uma orelha e o outro faz outra orelha. Né? Então é Isso. muito engraçado que tem gente que está do lado faz a orelha aqui, faz a tromba aqui no lugar da orelha. Só que isso são coisas que aparentemente são bobas, mas não são. Não são. Ela trabalha um grau de atenção muito grande. E isso é muito legal. Muito legal. Aí tem uma outra brincadeira, que essa daqui mede um grau de atenção também muito grande, mas também mede a capacidade do seu cérebro processar rápido a informação, que é a brincadeira do limão. Você conhece a do limão? A do elefantinho eu já vi que você conhece, mas a do limão você conhece? A do limão é assim, ó. Cada um tem um número também. Cada um tem um número também. E aí você sempre tem que começar a frase da seguinte forma: um limão, meio limão, e aí o seu número. Se for 7, 7 limões, né? Então a pessoa vai lá e no final, na verdade, perdão, desculpa. Você tem que falar primeiro o seu número. Então a pessoa falou lá, número 7. Então ela terminou com 7 limões, né? Então você tem que começar 7 limões, meio limão, um limão, tantos limões. Aí você vai falar o número de outra pessoa. E o que acontece? Muitas vezes, quando você vai falar um limão, você fala 1 milhão, né? 7 limão em vez de 7 limões, né?
Então, assim, isso tudo são brincadeiras aparentemente bobinhas, mas são brincadeiras que trabalham um nível de foco, um nível de atenção tão grande que a gente sai dali, ó, com a mente turbinada depois de uma brincadeira dessa. E isso faz com que a gente tenha uma capacidade melhor de ter um nível de atenção durante o dia nas coisas que estamos fazendo. Olha lá, a Emília disse que já brincou. É legal, né, Emília? É muito legal essa brincadeira. E assim, dá um nó na cabeça. Então, você tem que ter um nível de atenção muito grande. Então, essas atividades, por mais bobinhas que sejam, são atividades interessantíssimas. Aqui em casa também tem uma outra brincadeira que a gente faz, né, com as nossas crianças, que é um jogo de tabuleiro enorme, um jogo de tabuleiro enorme. E aí, então, a gente vira uma figura e tem que achar aquela figura no tabuleiro. E as meninas já estão começando a decorar onde estão as coisas. Então fica difícil já competir com elas. Porque elas brincam muito entre elas, então elas já estão sabendo onde estão as coisas. Mas aí, então, é legal esse tipo de brincadeira, porque trabalha um nível de atenção, um nível de foco. Então, assim, o cuidado do estilo de vida é muito importante. Mas brincadeiras lúdicas como essas, elas estimulam muito o nosso nível de atenção, o nosso nível de concentração, e fazem com que realmente o nosso cérebro tenha essa capacidade aqui de ganhar uma plasticidade neural. Mas, grave essa frase, cérebro velho pode aprender truques novos. Por quê? A gente tem que começar a aprender coisas novas. Eu, por exemplo, estou com vontade agora de aprender a tocar gaita. Né? Eu sempre gostei, mas assim, minha capacidade musical é muito ruim. Aqui em casa, minha esposa tem uma capacidade musical, né? A inteligência musical dela é altíssima. A minha veio com um déficit negativo, partiu só para outra área. Mas eu quero ver se eu aprendo. Por quê? Porque isso é uma forma também da gente conseguir trabalhar essa questão dos truques novos para cérebro velho, né? Eu fiz 40 anos, eu já tenho que pensar nessas coisas. Mesmo que eu não tenha hoje problema nenhum de memória, né? Não tenho reclamação alguma. Senhor, sou muito agradecido pela memória que o Senhor me deu. Mas, assim, já tenho que pensar nessas coisas, né? Em tocar alguma coisa diferente, um instrumento para poder trabalhar essas questões, né? Então, assim, é muito importante. Mas dentro do estilo de vida, para a gente ainda trabalhar mais um pouquinho esse caso aqui, nós precisamos observar o seu padrão de sono. Seu padrão de sono, isso é muito importante. E aí me conta aí, como é que é o seu sono? Olha, eu durmo cedo, 9, 9h30, 10 horas. Acordo cedo também, 6 horas ou antes das 6. E acorda bem disposta Durmo, ou acorda assim meio sim, mal-humorada, sim. cansada? Muito, muito disposta. Se for para acordar madrugada, eu acordo tranquilo, tranquilo. Meu sono é tranquilo. Muito bom. Tem um monte de gente dizendo que está tocando algum instrumento, que está tocando, aprendendo crochê, muito legal. Legal. Então, sono é Agora, bacana. isso é. Eu acho que um detalhe que eu estou falhando é o exercício Eu físico. ia perguntar agora, nem deu tempo, você já se Então, adiantou. ano passado eu planejei fazer academia, mas aí eu não fui adiante. Aí comecei a fazer, aí fiz pilates. Ok. Aí veio as férias, eu parei. Quando eu estava pensando em retornar, aí veio a pandemia e então eu estou parada. Então, duas Mas aí comecei, recomendações importantes. Espera aí, aguenta aí, segura aí essa tá. informação, guarda ela aí na memória, no lugar que se lembre, hein? Pelo amor de Deus. Ó, algo importante que você falou aqui, Ana, e me chamou a atenção. Veio as férias Sim, e eu parei. parei. Ana, Foi. entenda uma coisa. A gente tira férias do trabalho, mas não do estilo de vida. É Essa é uma verdade. frase importante também. Eu sou metido a besta de criar frase. Então, assim, ó, né? Tire férias do seu trabalho, mas não tire férias do estilo de vida. Ou seja, mesmo nesse período a gente precisa continuar cuidando da saúde, tá? Então, assim, a gente não pode abandonar. Vai lá. O tempo está acabando. Falta 1 minuto e Então, trinta e um. Vai lá. eu tô fazendo caminhada. Eu Ok. faço 4 dias por semana. Voltou para a E caminhada. estou Beleza. planejando, já falei com o instrutor do Pilates e vou voltar para o Pilates. Isso, mas mesmo em casa você tem possibilidade de fazer muitas atividades físicas. Você entra no Sim, YouTube lá, sim. tá cheio de profissional agora Sim. compartilhando aulas online. A gente Tentei fazer precisa uns 3 fazer. dias, parei. Então, não, precisa ter foco, tem que ter resiliência e É principalmente verdade. você tem que fazer algo que é muito importante, que é o seguinte: determina um horário para as atividades, porque isso vai te ajudar. Quando você determina um horário, você já facilita para o teu cérebro também entrar num processo onde tem rotina e o cérebro gosta de rotina e isso ajuda muito também para que a gente possa melhorar essa questão do foco e atenção.
Agora, uma coisa importante é, tenha lugar certo para guardar as coisas, né? Faça anotações, não confie na memória, né? Porque isso Aham. também ajuda a diminuir a sobrecarga de É, informação já do comecei a cérebro. colocar etiquetas em pastas de documentos e tudo, justamente para. É, E pois vou, é, vou, e nem vou acho que isso começar. seja problema. Eu acho que isso, na verdade, é uma forma de poupar o cérebro de ter que ficar guardando informações que são irrelevantes. Tá certo. Ana, acho que foi Tá bem bom. legal nossa conversa, né? Ah, eu gostei. Muito obrigada, viu, doutor? Eu Deus te também. abençoe por disponibilizar esse tempo para ajudar tantas pessoas. Ah, é um prazer. Ó, temos 5 Que segundos. seja Pessoal, voltado para segunda-feira voltamos com o Today. Um bom final de semana a todos.